Divas! Estamos de volta com mais um Diva Entrevista. Eu e Renata Torres recebendo hoje aqui no nosso canal a maravilhosa, maravigosa, incrível Ana Minuto. Ana é CEO da Minuto Consultoria Empresarial e Carreira, especialista em diversidade e inclusão, palestrante, co-idealizadora do Potências Negras, que é o maior summit focado na população negra do Brasil, que impactou mais de 560 mil pessoas, e tem novidade chegando por aí, ela vai contar para a gente hoje. Ela também é consultora empresarial e de carreira, diversidade, inclusão e desenvolvimento humano, atua fazendo palestras, treinamentos, workshops, tem uma história de ativismo nesse mundo da diversidade que começou já na barriga da mãe, uma história incrível que ela vai trazer aqui para a gente hoje. E eu queria saber, dar as boas-vindas, Ana, para a sua pessoa no canal da Diva, e quero te perguntar já de cara, para você começar contando um pouco para a gente da sua jornada, quando você entendeu a importância da sua atuação na promoção da diversidade. Conte-nos mais. Dê-nos o prazer de conhecer essa deusa de Gabriel. Bem-vinda, Ana! Vamos lá! Bom dia, Cacá e Rê, muito obrigada pelo convite. É sempre uma alegria não só falar de nós, mas falar para nós e nos inspirar e inspirar outras pessoas, né? Bom, o meu nome é Ana Célia Minuto de Campos, sou filha de Jesus Benedito Minuto de Campos e Maria da Penha Nascimento de Campos. Nasci no extremo da Zona Leste de São Paulo, Guaianazes. E eu digo que o ativismo começou na barriga da minha mãe porque eu acredito que a gente escolhe, né, com quem vem. Escolhe a mãe, escolhe o pai, escolhe as experiências. E a minha mãe era uma mulher muito inteligente, mas às vezes acho que ela deu uma falhadinha aí por causa do amor e acabou escolhendo meu pai para ser parceiro dela. A minha família era totalmente contra, né, porque minha mãe era uma pessoa que tinha como dizem por aí, para quem acredita, uma família estruturada, pai, mãe, irmãos, e o meu pai tinha um problema seríssimo com vício, com bebida, né? Então, a minha família era terminantemente contra ao casamento da minha mãe, e algum tempo atrás eu também descobri que a família do meu pai também era contra, né? Então, mesmo assim, como ela ficou grávida, acredito que foi porque ela ficou grávida de mim, ela acabou se casando com meu pai e eu fui ao casamento da minha mãe. Né? Então, começou aí esse processo e a minha mãe passou por 4 anos por violência doméstica. Violência doméstica muito, muito pesada. Ela não contava para a família e tal, mas os rumores, os desafios dos segredos de família, né? Os rumores e as marcas da minha mãe demonstravam isso. Quando eu tinha 4 anos, o meu pai, em um desses devaneios dele com bebida, abusou de mim. E aí foi aí que a minha mãe falou, aí não. Né? E aí minha mãe colocou, imagina, há 40 anos atrás, uma mulher preta, retinta do extremo da Zona Leste, ter a coragem de colocar um homem na cadeia. Então, minha mãe colocou meu pai na cadeia, ele deve ter ficado bastante tempo na cadeia, foi aí que ela começou o ativismo dela. Né? A partir desse processo da violência doméstica e da discriminação racial, ela, na Zona Leste, com outras tantas instituições, criaram a primeira associação Fala Negão, Fala Mulher, que é uma instituição que trabalha aí no combate à violência doméstica e também na discriminação racial, que tem mais de 30 anos. Ela também foi responsável por gerar a rede de combate à violência há 20 anos atrás em Itaquera. Ela foi fundadora da Escola de Samba Leandro de Itaquera e outras tantas. E aí nós começamos esse processo junto com a minha mãe, eu e minhas 2 irmãs. Então, tudo que a gente faz hoje, e eu digo que eu tenho um histórico diferente dentro da diversidade, porque eu nasci dentro da diversidade, né? Então, eu participava de ONGs, eu participava da política, eu fazia passeata, era uma realidade diferente, é óbvio, mas eu conheço no cerne quais são os desafios da diversidade, né? Porque quando a gente fala de diversidade, a gente vai sempre para o campo empresarial, mas o maior desafio nosso é a desigualdade social. Então, eu passei por esse processo de conhecer, de entender, de vivenciar, criei projetos para a ONU, criei projetos com esqueci,
com o consulado americano, criei projetos com a Prefeitura de São Paulo, tudo relacionado à inclusão das pessoas negras, não só na cultura, mas também no trabalho. Então, eu faço isso a vida toda. Eu não sei pensar diferente. Não teve nenhum momento que eu pensei que não pudesse existir diversidade, né? Porque eu morava no extremo da Zona Leste, é um lugar pobre, que você se relaciona com várias pessoas. Eu tive, não gosto dessa palavra, mas é importante falar, eu tive o privilégio de ter uma família estruturada, uma família que entendia o valor do estudo, uma família que entendia o valor da cultura, uma família que entendia o valor do conhecimento, seja ele quem for. Então, eu fui programada para ser quem eu sou. Então, minha mãe nunca foi uma pessoa de ficar falando muito, minha mãe era uma pessoa de ação. Então, era na política, a gente estava, era na escola de samba, a gente estava, era na reunião de condomínio, a gente estava, era na reunião de associação de bairro, a gente estava, era na reunião da mulher, a gente estava. E eu odiava a minha mãe quando ela fazia isso. Porque ela nunca estava com a gente, ela sempre estava nesses processos. Né? Teve um momento que eu quis quase cortar o pescoço dela, a gente sempre reclamava. E, com o passar do tempo, eu entendi, aí foi passando o tempo e tal, e eu fui trabalhar com a minha mãe com 16 anos, minha mãe era costureira, né? E minha mãe me levou para a empresa onde ela trabalhava para costurar também, para costurar não, sem festadeira, que é levar pano para um lado e para o outro, para montar a venda, né, para poder vender e tal, era uma empresa de costura de camisas, e eu cheguei naquele ambiente e falei, não é para mim não gosto disso. Acho que eu fiquei 1 ano, 2 anos lá, saí, e aí fiquei. E aí a gente vai buscando emprego, né? Vai buscando emprego, então bati em vários lugares, passei por vários processos de discriminação. É lógico que nunca evidenciada, mas aconteciam. Então, e aí eu fui buscando, e aí, como toda uma boa senhora quase balzaquiana ou balzaquiana, fiz concurso público. Todo mundo tinha que fazer concurso público. Fui lá e fiz concurso público. Entrei no concurso público, nos primeiros 6 meses foi uma alegria, mas depois eu falei, não gosto daqui também, não. Fiquei 3 anos no Correios, foi um lugar onde aprendi muito, onde também me trouxe aí muitos amigos e possibilidades de enxergar a vida diferente, né? Afinal, embora seja governo, é uma instituição, é uma empresa, né? Então, aprendi bastante lá e o tempo foi passando. Eu estava desempregada e um dia uma amiga me chamou para trabalhar fazendo cadastro do IG, que foi o primeiro portal, né, de internet gratuita do Brasil. Foi a partir daí que realmente houve, entre aspas, a disseminação da internet. E aí eu comecei a fazer esse cadastro e foi ali que eu vi a oportunidade de fazer faculdade. Então, eu fiz Sistema da Informação, trabalhei aí mais de 15 anos no projeto de tecnologia, fazendo implantação de projetos em grandes call centers, e a partir daí eu resolvi que eu não queria mais trabalhar no terceiro setor. Né? Não é mais o que eu quero, não quero mais ajudar a gente, estou cheia de gente, não quero mais. E aí eu me desvinculei, então, nessa época eu saía no carnaval, já fui rainha de bateria, já fui porta-bandeira, já fui comissão de frente, já fiz muita, mas muita coisa. Né? Isso me torna uma pessoa muito plural e com um olhar diferenciado, né? Porque as experiências que a minha mãe permitiu que a gente fizesse me trouxe até aqui com uma visão diferente do que todo mundo tem sobre diversidade. Né? Diversidade não é sobre mim, é sobre nós. A diversidade não é para que você traga mais negros, mais brancos, é para que as pessoas tenham minimamente uma vida digna, que é ter o direito de ter 3 refeições por dia, que é o direito de escolher se você vai tomar café ou não, ou simplesmente buscar um emprego que te faça sentido. Né? Então, aí 70% da população, 74% da população é insatisfeita com o que faz. Por quê? Vai lá, se só tem essa alternativa, você não pode pensar em outras coisas. Né? E, para mim, quando eu penso em diversidade, é minimamente ter saúde mental para poder fazer melhores escolhas. E isso vale para todas as áreas. E aí, para finalizar, continuei aí nessa vida de tecnologia, amava, era rica, gastava dinheiro como se não houvesse amanhã, uma delícia. Mas a minha mãe, quando eu tinha 33 anos, a minha mãe teve 31 anos, minha mãe teve um câncer arrasador e ela faleceu quando eu tinha 33 anos. Então, foi uma fase em que eu e minhas irmãs sofremos muito nesse processo, minha mãe também, só que ela era tão iluminada que minha mãe não reclamava de nada.
mas o maior desafio da vida é você ver alguém que você ama, definhar e você não poder fazer nada, a não ser estar do lado, a não ser acompanhar. Então, eram dias de quimioterapia, eram dias de... Então, foi uma fase, eu acredito que foi a fase mais desafiadora deste processo, que também tem o seu lado bom, que eu conto um pouco depois. E aí, quando a minha mãe faleceu, novamente o chamado veio. Existe uma coisa que eu acredito muito e que todo mundo fala muito de missão, mas é esse processo de que todos nós somos programados para algo, para entregar algo, e nós sabemos qual é esse algo. Muitas vezes a gente foge, a gente não quer saber, a gente quer distância, e foi o que aconteceu comigo. Eu não quero saber de terceiro setor, não quero saber de pessoas. Para esse processo, até eu tomar consciência, né, foi muito traumático para mim e para minhas irmãs, porque é isso, minha mãe vivia para as outras pessoas e estava com a gente, tomava conta da gente, para baixo e para cima, para baixo e para cima, de tudo que você imaginar, a gente fez com a minha mãe. Eu aprendi a dançar samba rock no Cirandeiro, tinha 14 anos, uma baladinha que tinha ali na Penha. Então, esse 500 milhões de coisas. Minha mãe era fantástica. E aí o chamado aconteceu novamente, que era esse processo de voltar a olhar para as pessoas e trabalhar com pessoas, que foi para isso que eu fui programada, foi o que eu escolhi para fazer. Né? Então, quando ela faleceu, eu fiquei nesse embate, continuo na ONG, vou para o mercado de trabalho, continuo na ONG, vou para o mercado de trabalho, até que eu tomei uma decisão, falei, vou para a ONG, fico 2 anos, depois eu vejo o que eu faço. Foi isso que aconteceu. Hoje é impacto social, hoje tem um monte de gente buscando dinheiro em tudo quanto é lugar, mas antes não era uma luta você conseguir cesta básica, era uma luta você conseguir roupa, cobertor e etc. E aí eu voltei para a ONG, fiquei 2 anos e falei, cara, não dá mais, porque eu preciso pagar o conta, né? Preciso trabalhar. Para além disso, eu inventei também, pobre é uma delícia, inventei de casar também nessa época. Dura, né? Porque você estava numa ONG, você não tinha dinheiro para... meu ex-marido também duro, porque naquela época era praticamente, né? Os negros, eles demoram mais para pensar em fazer dinheiro, para criar essa questão de família, para criar esse processo de nós vamos relacionar, como é que vai ser isso? A gente muitas vezes não pensa, a gente pega esse pano de bunda junto e vamos para cima. E foi o que eu fiz. Foi uma experiência muito doida, mas muito interessante. Melhorei bastante. Hoje sou um pouquinho melhor, graças a esse casamento. E eu peguei e falei, putz, não dá mais, voltei para o mercado de trabalho. Quando eu voltei para o mercado de trabalho, eu também já não me encontrava ali, né? Porque o chamado já estava bem escurecido para mim. E a partir daí eu falei assim, putz, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer da vida agora? Eu tenho meu trabalho, eu gosto do que eu faço e tal, mas uma coisa que eu aprendi com a minha mãe era fazer só o que fazia sentido para mim e o que eu gostava de fazer, né? Foi quando Aí eu falei assim, vou fazer um curso, né? Fazer um curso aí de coaching, há 10 anos atrás, mais anos. Ninguém nem falava de coaching, tá? Você fazer um curso de coaching. Entreguei quase 600 salários lá no curso de coaching, mas fui. Fiz o curso de coaching, e aí o curso de coaching me respondeu uma pergunta que eu fazia, né? Eu fui também professora do EJA e ministrei muitas aulas, muito tempo, e eu sempre me perguntava por que a população negra é tão potente e muitas vezes não consegue ir para o próximo nível. Né? E eu entendia que não era uma questão técnica, eu entendia que era uma questão emocional, e quando eu fiz o coaching, eu falei, é isso, né? É isso. Acho que esse é um dos caminhos para poder ajudar a população. E aí fiz o curso, comecei trabalhando, atuando nesse processo de forma muito tímida, porque também eu sou dessas, eu tinha uma outra empresa de depilação, né? Nada a ver com nada. Tive um negócio de cabeleireiro, aí tinha a cera, aí abri um negócio de depilação. Olha, gente, eu sou muito legal. Aí eu peguei e resolvi... E aí tinha o meu negócio, tinha negócio de coaching, então eu não focava muito, fazia os dois, né? E com o tempo foi aumentando a gama de pessoas negras me procurando, por conta que eu nunca tive esse medo de me expor, né? Que acho que é um dos maiores desafios da mulher negra no nosso país. Esse processo de se expor, essa questão de colocar sua voz no mundo, porque está esperando que alguém reconheça, que alguém ouça, ou que seja minimamente recebida. E é uma coisa que eu sempre tive muito escurecido, né? Que não tem essa. O mundo é diferente, você é diferente, e você vai lidar com o que você tem e entregar o seu melhor dentro disso. Então, eu nunca corri esse risco da comparação. Então, a comparação nunca me parou, que é o que acaba acontecendo com a gente, né? Porque fulana fez isso. Cara, tá, mas a fulana, você,
e o Você Não É Todo Mundo na minha casa funcionou. E foi aí que eu comecei a criar esse projeto, comecei a trabalhar com isso, só que também entendi que só as sessões de coaching ajudavam, mas as pessoas demoravam mais para ir para o próximo nível. Foi aí que eu resolvi fazer outras terapias, então, terapia floral, comecei com terapia floral, depois acho que eu fui para Axis, constelação, eu já fiz tanta coisa, PNL, todas essas coisas aí, para que eu pudesse chegar mais próximo e ajudar essa população. Então, resumidamente, porque é muita história, se eu ficar contando aqui, vai uns 6 anos, essa sou eu, e neste momento é com que eu trabalho, né? Eu ajudo a população negra a ir para o próximo nível de consciência para que ela possa ser protagonista das suas histórias, né? Quando a gente pensa em história, tem sempre alguém dizendo para a gente o que a gente tem que fazer. Se você está numa empresa, é o seu chefe que vai dizer para qual nível você vai. E a pergunta é, por que não você escolher para qual nível que você vai? Por que não você escolher o que faz sentido para você? Por que não você escolher o que entrega valor para você e automaticamente entregará valor para o outro? É isso. Gente, isso foi só o começo, hein? Imagina aqui o que a gente tem pela frente. Eu sou demais, né, gente? Né? Ela tá só eu sou demais. Sou demais, eu também acho. Eu tô aqui, assim, né, babando. Então, Ana, é fantástico, assim. Acho que você resumiu, mas, cara, tem muita coisa para contar, tenho certeza aí. Vamos em frente, que tem bastante coisa aqui para a gente falar. Eu queria que você escurecesse um pouco mais o que esse trabalho, né, de coach com pessoas negras tem gerado de impacto real, né, na vida das pessoas, e qual é o diferencial que você enxerga que esse trabalho tem trazido para a vida delas? Bom, primeiro, o impacto é se enxergar como uma pessoa merecedora de ter o que quiser, a hora que quiser, como quiser. Segundo, essa percepção de que o mundo te olha sempre com falta. Então, se você é uma mulher negra e um homem negro, você sempre vai estar em falta, né? Porque é assim que o sistema funciona. Ele precisa olhar o que você não tem para que você não consiga ser potente, né? Então, o segundo processo é esse entendimento de quem você é, de quais são as suas potências e muito mais que isso. Não existe avanço sem planejamento, sem disciplina, sem organização. E se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Por quê? Nós, muitas vezes, não temos pessoas que nos direcionem. E não que nos direcionem e mostrem o que a gente tem que fazer. Mas, minimamente, por exemplo, quando você pensa em brancos, as pessoas falam, mas tem branco pobre também. Tem branco pobre também. Mas ele consegue ver um diretor, ele consegue ver um CIO, ele consegue ver um Elon Musk, por exemplo. Eu não conheço nenhum Elon Musk. E o ser humano, ele só consegue entregar o que ele enxerga. E sempre contam para a população negra histórias que diminuam o seu valor, ou diminuam quem veio antes. Então, nossa, mas sua mãe era só costureira? Mas a sua avó era só cozinheira? Então, o meu objetivo é sempre trazer, primeiro, esse entendimento de quanto a ancestralidade influencia quem você é, e se você só é, porque você tem essa ancestralidade. Então, se você não tivesse esse poder que essa ancestralidade tem, você não conseguiria viver num país que mata a cada 12 minutos uma pessoa preta. Porque não é só uma questão uma questão de trabalho, é uma questão mental. Todos os dias o negro é programado para ser menor, para ser menos, para ver sempre o que ele não tem. E aí ele acredita nisso, porque são 500 anos contando a mesma história. Então, o meu objetivo sempre é ajudar você a contar a sua história de uma forma diferente. Porque se você teve pais que conseguiram te trazer até aqui, mediante toda a violência que nós vivenciamos no dia a dia, não existe potência melhor que essa. E aí, o que a gente faz? A gente se afasta dos nossos ancestrais, nos afastamos da nossa história e queremos copiar brancos. Queremos olhar para um branco e dizer, nossa, ele chegou até lá, neste caminho eu também não vou conseguir. Só que não. E muito mais que isso, a gente ficar esperando que os brancos aprovem quem nós somos, quem nós fazemos. Isso enlouquece, porque a gente nunca vai ser aprovado.
né? Eu não vejo, dentro dessa encarnação que eu estou, essa aprovação. Por quê? É forma de ver mundo diferente, mindset diferente, valorização do ser humano e do ser diferente. Eu vim de uma cultura diferente, do histórico diferente, de uma visão de mundo diferente. Então, existe um processo que a gente ainda não aprendeu, que é esse processo do diálogo, né? Porque o diálogo traz essa possibilidade do entendimento da história do outro. E muitas vezes o negro só quer ser ouvido. Tem sessão que eu fico ali e só ouço a pessoa falar, porque ela só quer falar. Ela não quer que eu direcione ela. Ela não precisa de direcionamento. Uma pessoa não precisa de direcionamento. Uma pessoa precisa enxergar o que ela é capaz de fazer, enxergar que ela faz isso todos os dias. Só que muitas vezes eu trago um exercício que eu amo, que é fazer uma listinha onde você é bom, onde você é mais ou menos e onde você, desculpa a palavra, é merda. Porque a pessoa consegue entender a potência e que ela tem essa potência, mas que ela, muito tempo da vida, ela passa investindo em melhorar coisas que pode ser que ela nunca consiga. Então, eu sempre vou, cara, o que mais é possível dentro do que você já é, do que você já sabe, e quanto você pode potencializar a sua vida através disso. Então, e a gente tem um processo desafiador, que é a questão da autoestima, a questão do poder pessoal, a questão do posicionamento. Então, muitas vezes, nós somos programados para querer que os brancos nos aceitem. Então, a gente não fala muito, a gente tem dificuldade para se posicionar. Ai, só tem eu ali, como é que vai ser eu sendo a única? Você vai ser foda, você é a única, vai lá e faz o que você tem que fazer. Então, existe aí um processo, e os meus processos não são processos simples, precisa ter muita coragem para participar, porque é hard. Não tem essa assim, você veio aqui a passeio. Não. Você quer fazer a transformação? Você quer fazer a mudança? Vamos lá. Você sabe fazer isso. Não sou eu que vou fazer para você. A responsabilidade é sua. A única coisa que eu faço é fazer perguntas que te levem para o próximo nível de consciência e faz com que você entenda que quanto mais você for você, mais você vai entregar para o mundo. Que esse é o desafio. Nós vivemos aí copiando outras pessoas, nós vivemos seguindo exemplos que muitas vezes não tem nada a ver com a gente acredita em histórias que contam sobre alguém que a gente nem sabe se é verdade. Acredito principalmente em histórias que contam sobre mim. Porque se eu acreditasse na história que a sociedade contava sobre uma menina preta no extremo da Zona Leste há 40 anos atrás, eu estaria morta, eu estaria cheia de filho para o sistema matar. É só isso a conta que eles tinham para mim. Então, assim, quais histórias que você está acreditando sobre você que está te impedindo de fazer o que tem que ser feito? Todos nós somos uma potência. Somos um digital. Essa digital é grandiosa. Se dizem que nós somos copo de Deus, por que a gente não utiliza isso? Porque a gente sempre está olhando a grama do vizinho. Porque a gente sempre está fazendo comparação. Porque a gente sempre está olhando para o outro e dizendo, nossa, o outro avançou e não. Por incrível que pareça, hoje eu estava deitada e eu acordei à noite, né, pensando nas coisas que estão acontecendo na minha vida e tal. E eu me lembro quantas noites eu chorei. Quantas noites eu chorei? Eu fico até emocionada de falar. Foram muitas noites. Que você pensa, porra, eu estou fazendo, eu estou buscando, e as coisas não estão acontecendo. Nunca tive vontade de desistir, mas eu sempre acreditei muito nisso. E quando eu comecei a focar no coach, as pessoas falavam para mim, é louca, vai morrer de fome. Tá louca. Você vai morrer de fome, preto não tem dinheiro para pagar. E se eu tivesse acreditado, eu não estaria aqui para contar a história. Então, existe aí um processo que é esse acreditar no que você sabe. Esses dias eu ouvi uma palavra que para mim fez muito sentido. Você é muito ousada. Eu sou. Não tem não para mim. Se é importante para mim, se faz sentido para mim e gera o ecoar no meu espírito que vai honrar os meus ancestrais, vai ser feito. Como? Não preciso saber. Porque quando você tem o porquê, o como resolve. O universo manda o como e as coisas vão acontecendo. Nem sei se eu respondi, sei lá, já foi. Respondeu tudo e um pouco mais. E falando em potência, você recentemente aí co-idealizou, criou, colocou no mundo, pariu o Summit Potências Negras, que é sucesso absoluto, e está agora, né, parindo, né, gestando Potências Negras Tech. Tá chegando Potências Negras Tech aí, que daqui a pouco você vai colocar no mundo também. Já está anunciando a sua chegada. Daqui a pouco a gente está podendo experimentar
mais esse espaço potencializador para pessoas pretas. Me fala mais aí, conta para gente, para quem está conhecendo um pouco mais de você hoje, qual que é o propósito desses projetos e quais resultados você já está colhendo com eles? Primeiro, eu sonho com isso, e por isso que é importante a gente entender que os sonhos eles não acontecem de um dia para o outro, né? Eles só acontecem quando você está realmente preparado. Há anos eu sonho com isso. Só que eu queria fazer um presencial, um papapá, cheio de... Nossa, imaginava aí umas 4, 5 mil pessoas. Era aquela coisa. Só que eu nunca encontrava pessoas que acreditavam nisso. As pessoas não acreditavam em fazer coisas para preto, as pessoas não acreditavam em criar projetos que pudessem não cobrar nada das pessoas, mas você fazer dinheiro com elas, sabe? As pessoas não acreditavam nisso. E eu contava para um, chamei outro, ninguém me deu atenção. E eu comecei um trabalho com profissas, né, que é 2 molequinhos muito bons. E eu fiz um trabalho com eles e tal, e eles me chamaram para fazer outros trabalhos com eles. E aí a gente foi namorando e tal, foi conversando. E um dia eu falei para eles: olha, gente, eu tenho uma ideia de fazer isso, isso, isso. Eles falaram: gente, isso é fantástico, vamos fazer. E aí nós desenhamos essa trilha, que para mim estava muito escurecida, né? Porque eu vivencio isso. Nós construímos uma trilha e os carinhas, com toda a expertise deles, colocaram esse projeto no mundo, né? E o projeto ele tem como objetivo, primeiro, trazer histórias que muitas vezes não são contadas, né? Por quê? Porque quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de mercado financeiro, quando a gente fala de setores públicos, nós esquecemos que tem pessoas muito potentes ali. Porque a gente vê sempre a maioria que representa aí 1% da população mais rica do nosso país. Aliás, que tem aí 80% da riqueza do nosso país. Né? E aí a gente começa a olhar aquilo e falar: nossa, só tem essas pessoas para seguir, etc. Só que não. Como eu tenho uma rede, e aí por isso que eu falo que a gente precisa sempre utilizar o que a gente tem, eu tinha e tenho uma rede muito potente de relacionamento. Muito potente, muito potente, muito. Primeiro, é uma construção, então eu estou aí 40 anos construindo essa história, construindo essa carreira, construindo o que eu acredito que é ideal, e sempre muito com a minha verdade. Né? Então, quem me conhece sabe que comigo não tem minha palavra, não tem meu dia, não tem minha hora, ou é ou não é, ou tá ou não tá, e eu sempre fui muito transparente, isso me ajudou muito. É óbvio que eu criei aí, ou criaram comigo muitas inimizades, mas aí cada um com seus problemas, mas me trouxe essa possibilidade de sempre ser eu. Então, todos os dias eu treino ser eu estar consciente, eu estar presente. Isso ajuda nas relações, né? Porque você entrega o que você tem, não o que as pessoas querem que você entregue. É isso que eu tenho. Dá para a gente seguir assim? Bem, se não dá, a gente muda de casamento, muda de namorado, muda de parceiro, e para mim é muito, muito rápido. A vida é um clique, então não tem muito tempo para perder. E quando a gente pensa no Potências, a gente trouxe aí 10 horas de conteúdo com negros contando as suas histórias dentro dessas áreas de atuação. E por que foi um sucesso? Nós temos 56% da população do país, gente. Nunca houve nessa história desta forma, e a tecnologia foi maravilhosa, porque ela permitiu alcançar 560 mil pessoas. Se não fosse tecnologia, pode ser que eu não tinha chegado nem nos 1.000, porque vai saber o quanto as pessoas iam acreditar nesse projeto, e muito mais que isso. A pandemia trouxe um processo que eu e a Cacá, sendo da área de tecnologia, já sabíamos há 20 anos atrás. A pandemia não trouxe nada de novo, ela só acelerou a mudança que nós não queremos fazer. Que é esse processo da pessoa não precisar fazer o que eu fazia há 15 anos atrás. 3, 4 horas para você poder ir trabalhar, 3, 4 horas para você poder ir para a faculdade, que isso era desgastante, era doentio. É lógico que nós precisamos lembrar sempre da desigualdade social. Isso é uma parcela da população. Os outros 60%, 70% ainda continuaram indo trabalhando, pegando o trenzão cheio, porque é o que mantém esse país, o operacional. Né? E essas pessoas não são valorizadas. Então, quando a gente desenhou esse processo, foi isso.
Foi trazendo negros, contando as suas histórias, foi entrevistando negros, foi fazendo essa troca, trazendo conhecimento de quem tem áreas que as pessoas podem estar e podem atuar. E o meu objetivo é sempre ajudar a população negra a ser protagonista da sua história, né? No sentido de a gente poder entender que a gente pode fazer escolhas apesar dos cenários que nós temos aí disponível. E o Potências Tech vem muito da minha profissão, né? Então, eu sou da área de tecnologia, continuo atuando na área de tecnologia, sou fascinada por tecnologia, e eu acredito que me emancipou, e é um caminho de emancipar a população negra. Porque hoje os melhores salários estão na área de tecnologia. E hoje você não precisa ter uma faculdade para trabalhar na área de tecnologia. Você precisa ser uma pessoa que seja curiosa, que minimamente tenha um celular, ou que tenha um computador, ou que tenha o computador da mãe, do vizinho, do papagaio, etc., e está ávida a conhecer e aprender, né? Então, a tecnologia, quando você fala de programação, por exemplo, não exige que você tenha uma experiência grandiosa, porque a experiência você só vai adquirir desenvolvendo, né? Então, tira a tecnologia, ela quebra um pouco dos tabus de que você precisa passar por determinada faculdade, fazer determinado curso, ter determinada informação. Não, na área de tecnologia, principalmente hoje, que é esse processo de aprender e reaprender novamente, e a forma como a gente estudou até hoje já não vai funcionar mais. Então, por que está explodindo o podcast? Por que está explodindo cursos online? Porque essa é a nossa nova realidade. E por que a gente precisa trazer a população negra para dentro desse ambiente? Primeiro, porque não vai ter pessoas disponíveis para trabalhar para essa área, preparadas, se não for a diversidade. Então, hoje a gente tem 420 mil vagas até 2025. A cada ano, a gente só forma 42 mil pessoas, brancas na sua maioria, que uma parte delas também não vão para a área de tecnologia. Então, a gente tem um desafio muito grande no país, que é esse processo de alavancar profissionais de tecnologia para que a gente possa realmente começar a competir com outros países. E se a gente não trouxer a diversidade, seja ela qual for, não vai acontecer, né? A gente está muito atrasado em relação à tecnologia, em relação a outros países, em relação à disponibilização de tecnologia. Mais de 50% da população não tem acesso à tecnologia de qualidade. Então, e nós que temos, pagamos um preço muito alto por um serviço que às vezes não é entregue da forma que é combinado. Então, a gente tem aí um processo de mostrar, e qual que é o Potências Negras que tem o objetivo de mostrar que existe várias áreas, que não é só codar, que você pode ser gestão de negócios, que você pode participar, e aí ser da área de... que você pode ser o X, você pode ser qualquer coisa, mas que depende de você esse processo de aprendizado, de busca. Então, mostrar para a população branca, através dessas 10 horas, quais são as possibilidades, quais são os caminhos que elas podem seguir, o que mais é possível dentro dessa área, para que ela comece a desenvolver esse mindset de pertencer à tecnologia. Porque é a mesma coisa quando a gente fala de finanças, a mesma coisa quando a gente fala de políticas públicas, nós não estamos ali, nos lugares decisores e nos lugares que fazem dinheiro. Então, se você não está no lugar que faz dinheiro, automaticamente você não fará dinheiro, você sempre vai ser a base da pirâmide. E a forma de você trazendo as pessoas para cima e para ter conhecimentos novos, você também vai rearranjando essa pirâmide no sentido de ter mais equidade, mais oportunidades e, gente, utilizar um oceano azul, que é a tecnologia hoje. As empresas vão ter que formar, não tem o que fazer. E eles estão desesperados para formar. Mas é aquela história, eu não consigo conquistar o que eu não enxergo. Então, muitos não enxergam que é possível a tecnologia e ou não têm interesse ou realmente a informação não chegou ainda. Ô, Ana, e aí, pensando, né, nesse objetivo, né, de fazer com que pessoas negras ocupem espaços onde está o poder, onde se tem dinheiro, vem uma outra questão, né, importante, que é como as pessoas lidam com dinheiro, principalmente pessoas que muito provavelmente não tinham, né, essa disponibilidade de dinheiro que, cara, vai ser uma consequência de todas essas ações que você tá promovendo. E aí, puxando, né, para o seu lado, que já ficou muito claro aqui para todo mundo, da pluralidade, né, da criatividade e da variedade de assuntos que você trata ao mesmo tempo,
você criou o Clube da Prosperidade, que tem o objetivo justamente, né, de fazer com que falar sobre dinheiro, querer ganhar dinheiro, saber como gerenciar o dinheiro, deixe de ser um tabu. É um tabu para muita gente, imagino que seja mais desafiador ainda para a população negra. Conta para a gente um pouquinho sobre o Clube da Prosperidade e quais são, né, os principais desafios que vocês têm visto dentro do público que está participando do clube. O Clube da Prosperidade ele já acontecia de formas diferentes, né? Você fazia encontros de constelação, falando sobre grana e etc. Mas, em um determinado momento, a nossa história, por isso que é muito lindo a gente olhar a nossa história com amor, eu me lembrei de quando eu comecei a trabalhar, né? Eu sempre tive dinheiro. Diferente da maioria, eu sempre tive dinheiro. Porque eu tive uma mãe, um tio e uma avó e um avô que segurava a parada. Então, minha mãe falava, você não precisa ajudar nada em casa, mas você precisa estudar, né? E o estudar me levou para lugares fantásticos. Só que eu tinha um desafio. Eu pagava 300, 400 reais uma conta de telefone, porque eu usava, o vizinho usava, amigo usava. Eu tinha o hábito de perder coisas com constância. Então, até ainda não melhorei isso. Deu uma melhorada, mas continue. Eu já perdi 10 mil reais em uma semana de celular. E isso, quando você vai tomando consciência, quando você vai estudando sobre o assunto, quando você vai observando, você vai entendendo que, de alguma forma, eu não me sentia merecedora de ter grana. E isso que é a programação mais inteligente do país, né? da desigualdade. Qual que é a coisa que, quando a gente é menor, principalmente pessoas da nossa geração, o que as pessoas falavam sobre dinheiro? Dinheiro é ruim. Quem tem dinheiro acaba atrapalhando o dinheiro de outras pessoas. As pessoas que têm dinheiro são ruins. Dinheiro não traz felicidade. Mesmo que eu não tenha ouvido isso da minha mãe, mas os ambientes onde eu estava remontavam essa informação. Eu passei mais de 20 anos dentro de ONG, gente. Embora minha mãe fosse uma mulher próspera e abundante, se virasse, fizesse essas coisas acontecer, o ambiente que nós estávamos era um ambiente onde sempre remontava e lembrava a pobreza. E que pobre é feliz. Só que não. É impossível ser feliz sem comer. É impossível ser feliz sem beber. É impossível ser feliz sem uma boa cama. Nós podemos até nos acostumar com uma realidade. Mas isso não quer dizer que seja felicidade. E aí, neste processo, eu fui entendendo e me observando. Então, eu sempre estudei muito, continuo estudando. Gastei aí milhões e milhões em estudo, mas me trouxe essa visão, né? O quanto eu não me sentia merecedora, mesmo não sabendo que eu não me sentia, o quanto eu desperdiçava o dinheiro, porque, ok, está aí, então vamos utilizar, o quanto eu não tinha um planejamento financeiro, porque não fui ensinada a ter planejamento financeiro. Isso não sou eu, isso é a população brasileira. Tanto é que nós temos aí mais de 60% de pessoas que estão devendo um cartão de crédito de 5, 10 mil, se a pessoa ganha 900 reais. Então, você paga valores exorbitantes de cheque especial, acreditando que esse dinheiro é seu, e ele não é. Então, a gente não trabalha com o dinheiro que a gente tem, a gente trabalha com o dinheiro que é do outro, porque alguém disse para a gente que estava ok. Então, observando essas minhas repetições de padrão e entendimento desse processo, eu fui observando quais eram os desafios que nós tínhamos em relação à grana. Uma pessoa que não tem autoestima, que não tem poder pessoal, que não se sente merecedora, ela não vai fazer dinheiro, gente. Porque ela tem medo até de cobrar. Ela tem medo de colocar o preço dela e alguém falar para ela assim, olha, fulana, sinto muito, mas não vou pagar porque achei muito caro. Ok, eu pego meu celular e vou embora. Mas tem muitas pessoas, e eu também já passei por isso no início da minha carreira, que era esse pensamento, e agora? Né? Como é que vai ser isso? Então, nós temos uma configuração, uma programação para a escassez. Nós somos programados para ser escassos. E o que é ser escasso? É viver sempre com o que tem.
né? Então, mesmo que você seja milionário, mas você tem esse sentimento de escassez, que é o sentimento do quê? Da falta. Sempre está faltando. E isso é uma forma que o sistema criou para poder fazer com que você gaste mais. Então, cara, você tem 2 celulares, você precisa do terceiro? Precisa, porque é uma próxima geração e quem não tem esse celular não está na moda. Tem gente que ganha R$900 e tem um celular de 5 mil, 10 mil reais. Tem algum problema em relação a isso? Não. A questão é quantos anos você vai passar para pagar isso. Então, desde sempre, eu paguei tudo à vista. Desde sempre. Isso é uma programação que eu tinha. Não tem? Vai juntar até ter dinheiro e pagar à vista. Não, vai juntar até... Nossa, mas você... E aí, a linda frase, né? Nossa, mas se você não dividir, você nunca vai ter nada. E a gente acredita nisso. E a população negra, devido à história que nos contam, ela foi programada para ser escassa, ela foi programada para ter menos, ela foi programada para achar que o dinheiro é ruim, ela foi programada para não estudar porque não vai adiantar muito, porque ela não vai para o próximo nível, ela foi programada para achar que não pode. E quando eu pensei no Clube da Prosperidade, e a Cacá está com a gente nesse processo, foi isso, né? O que é autoestima para você? Você tem, você não tem? E o autoestima não está relacionado à lindeza, à boniteza, está relacionado ao valor que você dá a quem você é. Está relacionado ao valor que você dá para a sua história, está relacionado ao valor que você enxerga no outro por enxergar esse valor em você. Então, é esse processo mesmo de fortalecer o meu espírito enquanto indivíduo que merece melhor. E aí a gente fala sobre a questão, fala sobre esse processo de autoestima, a gente fala sobre esse processo de ser você. Quanto tempo a gente passou sendo a mãe da gente? Quanto tempo a gente passou sendo a amiguinha que todo mundo olhava e dizia, ai, como ela é linda? Quanto tempo a gente passa olhando o externo e não consegue compreender o quão grandiosa é a nossa história, o quão grandiosos são os nossos ancestrais, o quão grandioso é estar aqui neste momento com essa oportunidade de vivenciar uma nova experiência. Então, quando a gente pensa nesse processo, a gente faz reprogramação mental, a gente trabalha sobre a questão da ancestralidade, a gente trabalha sobre a questão da sua história, né? O que você tem de tão legal que você pode colocar aí a serviço do mundo, que às vezes para você parece tão natural e que todo mundo faz e não. Esse processo de escolha, de você, a cada 10 segundos, você faz uma escolha diferente. O que você está escolhendo de forma consciente? Então, o objetivo desse processo é ampliar a consciência para que você consiga se enxergar como uma pessoa merecedora de fazer e ter dinheiro, mas que você precisa aí criar um planejamento, principalmente emocional, porque uma população negra, quanto mais dinheiro ela tem, mais ela vai ficando sozinha dentro desse processo. Então, eu sempre fui a única. Continuo sendo a única. E dane-se, vou fazer o que tem que ser feito. É isso. Mas eu tive, e é o que eu digo, que... Ana, por que você é hoje o que você é e por que você consegue criar tudo que você cria? Porque eu tive pessoas que falavam para mim, vai. Se não der dessa forma, vai de novo. Se não der dessa forma, vai, arranja outro jeito, mas vai. Quanto a maioria teve aquela informação de que não é para você, você não pode, é melhor não. E tem uma história que eu gosto de contar, que é da minha mãe, que ela era muito foda, que ela, uma vez por mês, ela levava a gente no melhor restaurante que ela podia. Nós passávamos o mês comendo ovo, quando a gente ia almoçar fora, né? Mas a minha mãe, uma vez por mês, levava a gente para almoçar fora, no melhor restaurante que ela podia. E nunca era o mesmo. E o que isso gerou em mim e nas minhas irmãs? Não tem lugar que eu não possa entrar. Eu não vou me sentir menos por entrar no restaurante e ser a única. Tem dinheiro para pagar? Eu pago, como e vai embora. Não estou preocupada se você, como garçom, gosta de mim ou não. Faça o seu papel e eu faço o meu. Então, nós não fomos criados com essa preocupação de que o outro tem que gostar da gente. A gente foi criado que você tem que gostar de você, você é a única responsável por isso. Então, esse processo de trazer essas histórias, de fazer essas conexões, de nos ouvirmos, de entender como é que a gente lida com o dinheiro, e quanto dinheiro, e é o que eu falo, hoje a gente está falando de trilhões. Quem podia imaginar que a gente está falando de trilhões? O dinheiro, ele não acaba, ele só muda de mão. Mas o que você está fazendo com o seu dinheiro? Qual a energia que você está utilizando quando você investe o seu dinheiro? Aonde você está investindo o seu dinheiro?
E tem uma coisa que eu falo sempre, que isso vem do Access Consciousness, que se você não é dinheiro, você não tem dinheiro. E o que é dinheiro? É vivenciar essa vibração e alegria de falar sobre dinheiro. Todo mundo, quando ouve falar sobre dinheiro, fala, nossa senhora, que motivação. Eu amo falar sobre dinheiro, né? Porque ele leva a gente para lugares inimagináveis. Ele possibilita para a gente coisas assim grandiosas. E eu sei disso porque eu trabalho com isso há mais de 30 anos, quando se fala do social, né? Quando se fala de ajudar pessoas, quando a gente fala de ir para o próximo nível emocional. Então, o nosso objetivo é sempre fortalecer esse emocional, para que a pessoa enxergue o dinheiro como parte dela e entenda que se ela se organizar, se ela planejar, se ela organizar esse dinheiro, fazer o seu investimento, ela vai conseguir sim ir para o próximo nível. É possível juntar grana e ser milionário? É possível. Demora tempo? Sim, mas é possível. Então, é trazer para as pessoas essa visão do que mais é possível, que você não está vendo, que se você visse, mudaria toda a sua vida financeira. Eita, que é eita atrás de eita, maravilhosa demais. Dá para ficar aqui, né? Ouvindo essa mulher aqui, babando, escutando essas histórias muito tempo. Mas estamos chegando ao final da nossa conversa com Ana Minuto, essa maravilhosa da minha vida. Quero te pedir, Ana, para você agora, nesses minutinhos finais, deixar uma mensagem em relação às mudanças que você gostaria de ver no mundo. Eu sempre digo que só eu posso fazer essa mudança, né? Então, todos os dias eu coloco e sugiro que as pessoas também observem a vida como uma jornada, né? E tem dia que você vai estar numa montanha-russa maluca, vai subir, vai descer, vai sacudir, você vai chorar, você vai gritar, meu Deus, por que eu fiz isso? Mas que no final, se você tiver coragem, determinação, organização, tiver pessoas que acreditam em você, fazer coisas com outras pessoas, se permitir criar e, muito mais que isso, vivenciar quem você é impossível dar errado. Pode não acontecer no tempo que você quer, porque muitas vezes a gente não está preparado para isso, e eu sou uma experiência viva disso. Mas vai acontecer se você se manter corajoso nesse processo. Isso não quer dizer que vai ser fácil, isso não quer dizer que vai ser amanhã, só quer dizer que quando você tem muito escurecido o que é importante para você, é impossível dar errado. Então, seja você e mude o mundo, né? Quando você é você, quando você se respeita, quando você enxerga suas potencialidades, quando você entende o quão importante você é para você e para o mundo, você também permite que as pessoas sejam, né? Então, que possamos aí nessa caminhada ajudar as pessoas a serem autônomas, né? Sem dependência emocional, sem dependência financeira, sem dependência espiritual. Mostrar para as pessoas que elas podem ser potentes a partir do que elas são e que a partir do que elas são, elas mudam o mundo. Então, esse é o meu convite para todos nós, que nós possamos ser aí agentes de modificação interna, para ser exemplos para outras pessoas, para que as outras pessoas entendam que elas podem criar mundos melhores a partir das suas histórias e do que elas acreditam. Poxa vida, olha, essa conversa aqui gerou uma porção de desconforto aqui dentro de mim, e isso mostra o quanto você me impactou, Ana, e tenho certeza que vai ser a mesma coisa aqui com o nosso público da Diversidade Agora. Muita gratidão por esse momento. E quero dizer para você que esse vai ser o primeiro de muitas conversas que a gente vai ter, porque a gente tem muito a aprender com você. Obrigada por tudo aqui. Obrigada, deusa de ébano da minha vida! Beijo, divas! Eu que agradeço, Cacá, agradeço a todos que estão assistindo e sigamos aí firme na criação de pessoas melhores, né, todos os dias. Tchau, obrigada. Tchau, gente.